Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje vamos conversar sobre bullying, dificuldades de aprendizagem e bullying. Pessoal que está chegando, boa noite. Bom dia, pessoal do Brasil que está aí assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou me apresentar. Sou Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infantil. Atuo aqui no Japão há 5 anos com atendimento a crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. E venho aqui quinzenalmente no Portal Mia trazer assuntos sobre neurodesenvolvimento, neuroaprendizagem. E hoje estou falando sobre bullying, sobre a nossa série de lives sobre dificuldades de aprendizagem, certo? Então hoje, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar aí, tá? Durante a live ou mandar no inbox que eu respondo vocês, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre bullying, ok? Sobre o que as dificuldades de aprendizagem contribuem, do que elas trazem para que ocorra o bullying dentro das escolas, tá? Claro que o que a gente vai falar hoje aqui em relação à escola, ela cabe sim para nossa vida de adulto, para o nosso cotidiano, né? A gente quando fala de bullying, a gente fala muito das crianças e principalmente dos adolescentes. Por quê? Principalmente pela questão do suicídio, né, dos adolescentes não aguentarem essa pressão que eles sofrem e acabam aí cometendo o ato que é o ato mais difícil e é a última opção, vamos dizer assim, que os adolescentes encontram, que é tirar a própria vida, né? Mas eles dão sinais. Então, antes de que essa coisa aconteça, a gente consegue perceber alguns comportamentos dessa criança ou desse adolescente, o que isso vem trazendo, há quanto tempo ele vem trazendo esse comportamento para até chegar no ato em si. Então é de extrema importância que pais, educadores, terapeutas e toda a equipe que trabalha ali, que está envolta essa criança, esse adolescente, tenha conhecimento, né? Como que eu consigo identificar um bullying? Como eu consigo identificar que aquele meu aluno está passando por alguma dificuldade que não é só uma dificuldade de aprendizagem, tá? Ou por que de repente um aluno que era super bom, né? Ia super bem nas provas, nos trabalhos, de repente ele começou a ter um rendimento menor. Ele tá indo mal na escola, não tá com vontade mais de ir pra aula, tá com um monte de dificuldade em relação ao desenvolvimento escolar, e sendo que ele não tinha, né? Então, dentre todas as opções que pode ser que aconteça, né? Um transtorno do neurodesenvolvimento, um transtorno da aprendizagem, uma dificuldade pontual em alguma matéria específica, pode ser sim que seja alguma dessas questões, mas também pode ser que esse meu aluno esteja sofrendo de bullying, esteja passando por essa situação aí dentro da escola e às vezes a gente não consegue perceber, tá? Então, gente, pessoal que tá chegando, sejam bem-vindos. Eu só quero que alguém me dê um retorno que o áudio e o vídeo tá bom. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Tá bom? Estão conseguindo me ouvir? Que eu saio falando aí. E aí depois eu não consigo saber se tá tudo certo. Então, se alguém puder me dar um retorno de áudio e vídeo aí nos comentários, eu agradeço, tá? Mas vou lá, continuar falando. Não sei se o pessoal do Portal Mia tá aí. Primeiro também quero agradecer ao pessoal do Portal Mia, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Pessoal que não conhece a página, sigam e compartilhem o Portal Mia.
para que essa live possa chegar aí. Às vezes tem uma mãe e um papai que precisa, ou às vezes até um adolescente que tá por aí e quer ouvir, né? Então é importante a gente compartilhar, principalmente assuntos como esse. Não é um assunto fácil, tá? É um assunto que mexe muito com a estrutura de todo mundo, mexe com a estrutura familiar, mexe com a estrutura escolar, mexe com a estrutura terapêutica. Então, assim, é algo que realmente deixa a gente meio que pisando em ovos, né? Até para abordar o tema, para falar sobre, mas da mesma forma, ele é tão importante quanto esse receio e esse medo que a gente tem de falar, de comentar sobre bullying. Daiane Leandro e Otizono. Boa noite, perfeito. Obrigada, meu amor. Então tá bom, então vamos lá. Então, como eu tava falando no começo do vídeo, como que a gente pode perceber alguns sinais de que essa minha criança ou que esse meu adolescente está sofrendo bullying? As dificuldades escolares são uma delas. Então, antes dele não querer ir para a escola, tá? Porque as mães acham que assim, ele não quer mais ir para a escola. E elas geralmente buscam ajuda quando já tá assim. Então, muitas vêm no processo terapêutico quando a criança já tá nesse ponto, ou quando o adolescente, pré-adolescente, já está nesse ponto de eu não quero mais ir para a escola. Não aprendo nada lá, não tem nada que é bom, não tenho amigos, não entendo conteúdo, não gosto dos professores, não tenho porquê de estar dentro da escola, né? Então, quando chega nesse ponto, aí os pais começam a recorrer ao auxílio terapêutico. Mas a dica fica, isso já começa de antes. Quando você vê que as notas escolares estão mais baixas, que o rendimento da lição de casa, das atividades, da participação dele, por exemplo, num passeio da escola. Vai ter um passeio de escola e ele não tá querendo ir pro passeio, que é algo que é bacana, que é algo divertido, né? Quando tem uma excursão escolar ou quando tem um passeio escolar, é uma atividade prazerosa. E se é uma atividade prazerosa, teoricamente, essa criança, esse adolescente ia gostar de ir. Mas, se ainda assim ele não quiser ir, ele não quiser ir para a escola, ele não quiser ir no passeio, ou na excursão, na viagem, não importa. Se ele não quiser participar desse momento social que a escola está proporcionando, é um dos alertas, tá? Então, a questão da baixa das notas, a dificuldade com a questão do aprendizado mesmo, e não querer participar de eventos da escola. E aí a gente não tá falando de ir só para aula ou não, tá? Desses eventos externos que geralmente as crianças gostam muito, né? Porque vai brincar, vai para uma montanha, ou vai para um rio, vai fazer isso aqui no Japão, né? Vai fazer uma atividade externa com a escola. E isso, teoricamente, né, no ponto de vista das crianças, seria algo que é bom, é positivo e é bacana. E se ainda assim essa criança e esse adolescente não quiserem ir, é porque alguma coisa está de errado, tá? E aí nós vamos falar o porquê que talvez tenha alguma coisa errada. E isso vem bem antes do eu não quero mais para a escola, tá? A frase eu não quero mais estudar, eu não quero ir mais para a escola, ela é assim da nossa lista, vamos dizer assim, a última, sabe? A criança já passou por várias questões, ela já deu várias dicas, né? Já mostrou pra gente, às vezes de uma maneira muito sutil, mas ela já mostrou pra gente vários itens do porquê que ela tá desanimada de ir pra escola. Então, desânimo, a desmotivação, falta de vontade, as notas baixas, o não interesse de participar de coisas boas e positivas na escola. Isso tem que trazer aí um sinal de alerta para esses pais, ok? E para os professores, a gente consegue perceber quando o nosso aluno, que é um aluno bom ou que é um aluno mediano, e ele tá caindo na sua pontuação, vamos dizer assim. Então, ele faz um teste, ele foi bem no primeiro semestre, ele fez um teste, ele tá indo super mal no segundo semestre. O que aconteceu? É uma questão conteudista, é uma questão de aprendizado mesmo, que ficou mais difícil e de repente a capacidade cognitiva dessa criança, desse adolescente não acompanhou a mudança escolar, a mudança de conteúdo, ou tá acontecendo alguma coisa aí por trás que eu, enquanto professor, não percebi.
Kátia Kojima, olá, Kátia, boa noite, seja bem-vinda. Estamos hoje falando sobre bullying, dando algumas dicas para os pais, para os professores, do como perceber que pode estar acontecendo um caso de bullying aí com o meu filho, minha filha, ou com alguém próximo, né? E aí, então, uma das dicas é essa, a gente perceber a evolução dessa criança, para os professores, a evolução escolar dessa criança, desse adolescente, e aí a gente acompanha através das notas, né, saber se está indo bem ou não. Em relação à família, como que a família percebe esse distanciamento da criança, do adolescente em relação à escola, não querer participar das coisas, né, até chegar ao ponto de ele realmente não querer ir, né. E aí a gente tem uma outra fase também que as crianças e os adolescentes também passam, que são as dores. E aí aparecem todos os tipos de dores, né, gente? É dor de cabeça, é dor de barriga, dor de garganta, e aí as crianças, né, começam a somatizar um monte de doenças aí, e aí o organismo, puf, demonstra. Então a criança fica febril, a criança começa a tossir, ela vomita antes de ir para a escola, ela passa muito mal, ela vai no caminho meio que choramingando, chega na escola achando ruim. Então, todo esse processo também físico é um indicativo, tá, gente? Ele mostra pra gente que alguma coisa não tá legal. Não necessariamente é um bullying, tá? Às vezes é uma dificuldade escolar. A gente tá falando dos dois hoje, porque uma coisa pode levar a outra e vice-versa. Então, o bullying pode me trazer para uma dificuldade escolar e a dificuldade escolar pode me trazer para o bullying, ok? Então, a gente precisa ficar atento para que isso não aconteça com os nossos, né? E se vier a acontecer, o que a gente pode fazer? Qual recurso o pai e a mãe têm para que possa resolver, aonde ele possa procurar, o que ele pode procurar, que ajuda ele pode procurar para evitar esse tipo de ação, porque a gente sabe que bullying é crime, tá, gente? É crime mesmo, não pode acontecer, e a pessoa que faz, né, o agressor, ele tem que responder pelos seus atos, seja a família, seja junto à escola, enfim, tem consequências, né? Tanto que a gente fala que quem sofre o bullying é a vítima, e realmente, né? Nós temos agressor, nós temos vítima e nós temos uma questão que é crime. Então a gente precisa ficar atento e não sair permitindo coisas que a gente não deveria permitir, tá? Por quê? Muitas dessas crianças e desses adolescentes, eles já perderam a voz na escola, sabe assim? Perderam a voz no sentido de que ninguém escuta, literalmente, essa criança, esse adolescente. E aí, quando eles chegam no processo de terapia, por dificuldade escolar, a nota tá ruim, tá indo muito mal, vai repetir de ano, os pais não sabem o que fazer, e aí trazem para o atendimento neuropsicopedagógico para ver a questão escolar, né? Por que essas dificuldades escolares estão tão fortes e tão presentes? E aí, no meio do caminho, né, a gente acaba descobrindo aí que são questões de bullying. Então, a gente tem que trabalhar a educação emocional e a inteligência emocional dessa criança e desse adolescente para fortalecer ele, para que ele saiba lidar com situações de bullying. Quando isso chega num processo ou numa fase extremamente complicada, psicólogo precisa para ontem de uma intervenção da área da psicologia, né, para fazer um acompanhamento mais específico, porque o bullying, não só com educação emocional e inteligência emocional se trata, tá, gente? Eu sei que tá super importante, tá super na moda, todo mundo hoje tá trabalhando com educação emocional, falando sobre isso, mas é importante a gente saber que o bullying, ele pode gerar e causar traumas muito fortes e fobia social. Quem trabalha com traumas e fobia social é psicólogo, ok? Tem que encaminhar essa criança, tem que encaminhar esse adolescente para as mãos de um profissional qualificado, para as mãos de algum psicólogo, psicóloga, de preferência, que trabalhe com a questão escolar, né? Porque conhece um pouquinho mais a realidade
né? Não só de fobia, de transtornos, mas sabe como funciona de repente um ambiente escolar. Então, certamente vai estar mais equipado para poder estar auxiliando essa criança, para que essa dificuldade e para esse bullying não torne-se uma fobia social, né? Não se torne um trauma a ponto do adolescente ou da criança não conseguir sair da situação, tá? Então, é importante a gente sim trabalhar todas essas áreas das emoções, todas essas áreas do fortalecimento da criança e do adolescente como indivíduo, como pessoa capaz. Isso tudo é muito lindo, isso tudo é muito importante, mas quando chega no ponto que isso está indo além, a gente precisa buscar um psicólogo, ok? Não vai adiantar só trabalhar a educação socioemocional, só trabalhar a emoção dessas crianças, porque se isso vira um trauma, uma fobia social, é só um profissional da área, profissional da psicologia, tá? Então, estamos lá com essa minha criança, com esse meu adolescente dentro de sala de aula, e ele está apresentando todos esses indícios. Diminuiu a capacidade de tirar notas, né? Vamos dizer assim, nas provas, tá indo mal nos testes, tá tendo muita dificuldade para fazer lição de casa, que são os sinaizinhos, lembra? Que eles vão dando sinaizinhos de que alguma coisa não tá bem na escola. E aí eles começam com esse desgostar. Ah, mas meu filho nunca gostou da escola. Outro sinal da gente ficar alerta e prestar atenção. Por que essa minha criança nunca gostou de ir para a escola? É porque ela não acompanha o ritmo escolar e aí ela tem uma dificuldade de aprendizagem? É porque ela está nesse momento sofrendo de algum bullying ou de alguma interferência dos amigos ou dos próprios professores? Então a gente precisa avaliar cada caso de uma forma certinha, tá? Para poder auxiliar e ajudar da melhor maneira. E aí, de repente, eu descubro que essa criança ou esse meu adolescente, sim, está sofrendo bullying na escola. E aí, a gente tem dois tipos de bullying, né? Que é o bullying que a gente chama bullying direto e o bullying indireto. O bullying direto geralmente acontece mais entre os meninos, né? Não que não ocorra também com as meninas, mas é um bullying mais característico do ambiente masculino. Então, entre os meninos é mais comum a gente ter o bullying direto e o bullying indireto, que é o bullying que acontece entre meninas e crianças, tá? O bullying que acontece com as meninas e com as crianças. Fifi, qual a diferença do bullying direto e o bullying indireto? É exatamente como o nome diz, tá? O porquê que acontece, que é o que a gente vai mais pegar aí, tá? O bullying direto é aquele que acontece diretamente. Então, é o agressor que bate na vítima, é o agressor que xinga, que faz aquela rodinha e expõe a criança, né? A vítima no meio da roda. É o agressor que faz piadas. Ou seja, é aquele bullying que todo mundo vê. O professor, se tiver um pouco mais atento, percebe. Se bem que, né, abre parênteses aí, geralmente o agressor, ele sabe o momento de fazer agressão e o lugar, né, que hora, como ele vai fazer. Então, às vezes os professores não percebem, ou os professores não sabem, porque eles usam o bullying direto, mas de uma maneira velada, que é o que acontece no bullying indireto, tá? Vou falar para vocês o que é o bullying indireto. E mais no bullying direto, às vezes o agressor consegue perceber e começa a usar-se dessa fase, né, do bullying, do processo de bullying, para conseguir fazer aquilo que ele quer fazer a agressão, né, física, moral, pessoal, daquela criança, daquele adolescente, mas sem ser visto, sem o professor saber, ou sem as figuras de autoridade, né, perceberem, seja da escola, ou seja os familiares também. E aí a gente tem o bullying indireto, que é o bullying mais comum entre as meninas e as crianças, tá? O que é o bullying indireto?
É aquele bullying velado, aquele bullying que, assim, ele não é escancarado, ele não fica aberto. Às vezes não acontece a questão da agressão física, né? A agressão verbal, ela é mais controlada, ela é mais comedida, tá? Então, o bullying direto acontece. Às vezes não é nem falado, né? Mas é sentido e é provocado. Então, como que o bullying indireto age? Principalmente nas crianças e nas meninas, tá? Através do isolamento social da vítima. Como assim? Sim, eles isolam socialmente a vítima. Então, o agressor, o praticante de bullying, o agressor, né? Ele tá ali fazendo, pensando e bolando suas agressões em relação à sua vítima, à sua criança ou ao seu adolescente. E ali ela começa a excluir essa criança, né, uma outra criança ou uma outra menina das atividades sociais. Então, assim, ela não participa de grupos, ela não senta no recreio com todo mundo. Então, essa criança que é a vítima, ela começa a se sentir, e é verdade, tá? Ela realmente, né, fica isolada. Quando ela vai falar, por exemplo, na escola, ou o professor pergunta alguma coisa, e a aluna vai responder, por exemplo, ninguém bate palma, ou ninguém comenta, parabéns, nossa, que legal, por exemplo, atividade de férias. Então, teve atividade de férias, são casos que eu tô contando, que são casos de bullying que eu já, né, chegaram para mim aqui no processo de terapia, tá, gente? Tô muito da vivência que eu tenho dentro dos atendimentos para vocês. Então, grande parte do que eu falo aqui são coisas vividas dentro do processo terapêutico e do que as mães e as famílias e as crianças me trazem, tá? E esse caso é um deles. Então, a criança tá lá, teve férias, como é que foi as férias? A sala inteira vai falando o que fez nas férias, como é que foi, se foi legal, se não foi, se foi passear. E aí, quando terminam, a sala bate palma. Tá? Isso dentro de um ambiente de escola japonesa, tá? Foi esse relato que é um caso de bullying que a gente tá trabalhando aí, que é um dos mais recentes, tá? Já teve vários outros, mas um dos mais recentes. E aí todo mundo falou, todo mundo bateu palma. Na hora dessa criança falar, ninguém bateu palma. Né? A sala inteira, inclusive a professora. Né? A criança terminou de falar, ninguém bateu palma, o professor não bateu palma e já veio o próximo. Aí quando o próximo terminou a sua fala sobre as férias, de novo, o que aconteceu? A sala inteira bateu palma, inclusive a professora. Né? Então, ele não é um bullying direto. Né? Se essa criança não tem essa capacidade perceptiva, passa por si. Né? A situação passa e tudo bem. Mas a criança às vezes já tem e ela percebe por que com todos os meus amigos todo mundo bateu palma e na hora de eu falar ninguém bateu palma, né? Então isso é o bullying indireto. Eu não preciso acusar, eu não preciso apontar, eu não preciso bater, eu não preciso usar de violência física, mas eu uso da violência psicológica, né? Onde eu faço uma exclusão dessa criança, desse adolescente, e que todos percebem, inclusive a vítima percebe que ela está sendo excluída socialmente dentro daquele grupo. E aí esse sentimento começa a brotar ali naquela criança. Por vezes ela não entende o que está acontecendo e ela acha que ela faz coisas erradas. Geralmente, grande parte dos atendidos trazem essa questão. As crianças se sentem rejeitadas, né? A vítima, a criança que sofre o processo que sofre o bullying, ela se sente às vezes culpada. Então ela acha que ela faz as coisas erradas, que ela não é boa o suficiente, por isso que o grupo social não a acolhe, por isso que a professora e as demais crianças não a acolhem, e aí ela não se sente pertencente. Né? Quando na verdade é o bullying indireto que está acontecendo aí. Essa parte de isolar, né? As amigas isolam a criança, ou vai brincar e aí ninguém escolhe, né? Todo mundo lá escolhe o parzinho, fica uma ou duas crianças sem ter parzinho. Ou então vai brincar de bloco, e aí já tô falando de criança, vou brincar com as crianças de bloco. Todo mundo pega os melhores blocos e eu, enquanto
adulto, vamos dizer assim, ofereço a pior caixa de bloco para aquela criança, tá? Porque acontece, né? Eu já vi muitos casos assim, e aí a criança olha e ela começa a se sentir inferior. Então, além da questão do bullying, além da questão do isolamento social da vítima, ela vai começar a se sentir que ela não é capaz. E aí, quando eu me sinto que eu não sou capaz nem de pertencer a um grupo escolar, que é o grupo que é o nosso primeiro meio social, né, o segundo meio social, o primeiro meio social é a família, o segundo meio social é a escola, eu começo a achar que eu não presto para muita coisa. E se eu não presto para muita coisa, para que eu vou fazer? Para que eu vou fazer lição? Para que eu vou fazer Shokudai? Para que eu vou participar do Undokai, do Happyokai, sei lá, de qualquer atividade que a gente tem voltada para a escola japonesa? Para que eu vou dançar na festa junina? Para que eu vou fazer um vulcão na feira de ciências? Sabe? Essas questões escolares, elas acabam não fazendo mais sentido para a vida dessa criança, desse adolescente. E aí, claro, que as minhas questões escolares vão, né, explodir. Eu não vou ter o mesmo interesse, eu não vou ter mais vontade, eu não vou querer saber de estudar. Por quê? Porque eu estou bem enquanto pessoa devido a esse bullying que está acontecendo. E aí, o que eu não tinha de déficit de aprendizagem, eu passo a ter. E aí eu entro numa espiral, né? Uma coisa que depende da outra. Eu tenho dificuldade escolar, e isso pode me trazer um bullying. Eu sofro de bullying, eu tenho dificuldade escolar. E aí vai, né? Dentro dessa espiral, como eu falei, ela pode chegar e desenvolver uma fobia social e um trauma, né? E aí a área da psicologia tem que entrar e entrar assim com o pé na porta mesmo. Os profissionais da psicologia têm que entrar com o pé na porta e não só em relação à família de quem é a vítima, mas buscar sim a orientação da escola ou ajuda da escola para chegar no agressor. Porque, como falo, né, como eu falei, bullying ele é crime, não pode acontecer, seja o bullying por questão de racismo, a cor da pele da minha filha é diferente, a cor do cabelo da minha filha é diferente, mas é que aqui as crianças têm que acostumar com padronização, tem que saber que todo mundo tem que, entre aspas, né, ser todo mundo igual. Não, gente, a gente tem que respeitar a individualidade de cada criança, sim. Tem que respeitar a individualidade de cada adolescente, sim. E a gente tem que ser a voz deles. Se eles não conseguem falar, se eles não conseguem dizer, a gente tem que falar. A gente tem que ser. Pai e mãe tem que ser, terapeuta tem que ser, sabe? Tem que chegar na escola, sim, pedir para conversar, pedir para saber como é que tá a situação. Tem que ser, de repente, dependendo do caso, essa criança, ela precisa de acompanhamento médico, porque além da fobia social, além dos traumas, essas crianças podem desenvolver tiques. A questão emocional fica tão abalada que ela passa de ser só neuronal, neuronal não, emocional, para ser neuronal, tá? Então ela passa de ser só ali do meu sistema límbico, da minha área de emoções e sensações, eu tô falando de cérebro agora, né? Área límbica, emoções, sensações e sentimentos, e passa a ser motora. Você vê que o negócio do bullying, às vezes, ele é tão forte, vem de uma maneira tão descabida em todos os sentidos, que pode sim desenvolver um tique, né, um toque nessa criança e nesse adolescente. Ai, gente, tô falando demais. Mas enfim, é um assunto que a gente realmente precisa falar. E ele me toca demais, essa questão do bullying. Me deixa assim, sabe? Com vontade de sair e falar com todo mundo em relação a isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque depois a gente começa a ter problemas também de desenvolvimento neuromotor, né? E aí vai ter que correr para controlar essa questão do tique, correr para controlar essa questão do toque, né? Que são os transtornos obsessivo-compulsivos. Então, as crianças que às vezes não tinha nada e aí começa a comer tampa de borracha, a tampinha do lápis, ou descascar a borracha, ou enfim, acender e apagar a luz, eles acabam
infelizmente trazendo para essa área neurológica também, tá? Então é muito importante, gente, é muito importante essa live chegue aí no maior número de pessoas possíveis, porque não é só a questão emocional, não é só a questão de pertencer ou não a grupo, de estar junto com outras crianças, de ser um aluno que, pô, da hora, conversa com todo mundo, é o mais social da escola, não sei o quê. Não é essa questão só, né, que é de suma importância, mas não é só. Ela pode ser muito mais grave, muito mais séria, quando a criança desenvolve essas questões neurológicas ou o adolescente por causa de um bullying, tá? Então, assim, é um assunto que a gente tem que ficar muito atento e correr muito atrás. Tá, Vivi? Então, da lista que você me falou, já identifiquei alguns, já enquadrei em alguns aí, acho que tá rolando bullying, né? O que eu devo fazer? Primeira coisa, acalentar a sua criança, seu adolescente, trazer ele para você, tá? Mostrar para essa criança, para esse adolescente que ele não está sozinho, porque ele precisa sim desse sentimento de pertencimento, porque se ele já não se sente pertencente na escola, ele não vai se sentir pertencente em lugar nenhum. Em casa, no grupo da igreja, no grupo de balé, na aula de jump, na aula de pintura, né? Não vai sentir, ele vai estar lá, vai pintar, vai fazer, vai embora. Vai lá, vai pular, vai fazer, vai embora, tá? Ele não vai, essa criança adolescente não vai se sentir pertencente. Então, o primeiro passo para a questão do bullying em relação à família é acolhimento. Vamos acolher essa criança, vamos acolher esse adolescente. E daí a gente começa a buscar ajuda, tá? Busco ajuda na escola. Ai, Vi, tá, então vamos pra escola. Falei com o professor, não adiantou. Falei com o professor de novo, não adiantou. Ah, vou no diretor. Falei com o coordenador. Falei com o coordenador da escola, também não tive resposta. Falei com o diretor, não teve resposta. Por vezes, a gente consegue ter sim um retorno positivo e bacana, tá? Não são todas as escolas, vai depender muito quem é o gestor dessa escola, como essa escola é, se ela tem um caráter mais humanista, se ela tem mais um caráter de inclusão, como que essa escola funciona. Se for uma escola com esse tipo de gestão e pensamento, vai ser super tranquilo, você vai passar as questões que você está tendo com a criança e com o adolescente, e aí a escola lá, junto com a família, vai resolver. Não conseguiu? Nesse meio tempo, geralmente os pais recorrem ao processo terapêutico, porque já não sabem lidar com a situação, né? E aí busca a terapia para ajudar essa criança. Mas não adianta só buscar terapia para ajudar a criança se o ambiente que a desregula é o mesmo. Então não adianta dentro da terapia ela ser linda, maravilhosa, faz isso, faz aquilo, e aí ela volta para a escola, tudo volta junto, tá? Eu falo que não adianta, que terapia de consultório não é boa para ninguém. Não é boa para o terapeuta, porque ele está se enganando do trabalho dele. Não é bom para criança, para adolescente, porque ele não se desenvolve. E não é bom para a família, porque está pagando por uma coisa que não está tendo resultado, tá? Então a terapia, o processo terapêutico tem que ser real, tem que ter resultado, tem que ter melhorias, senão é uma coisa errada, né? E a gente começa a perceber isso no comportamento da criança. Então, coisas que ela não fazia e ela passa a fazer, coisas que o adolescente aprendeu ou desenvolveu melhor, porque às vezes ele até sabe, só que estava lá presinho na cabeça e precisa só de um incentivo para sair e aprender melhor, tá? Então, isso pode acontecer também. E tem outra coisa. Ai, Vivi, mas tudo que você fala, eu falo. Santo de casa não faz milagre, gente. Não adianta, né? Santo de casa não faz milagre, casa de ferreiro, espeto de pau, é bem por aí. Não adianta. Tem vezes que pai e mãe é pai e mãe, né? Ah, mas eu li no livro, eu vi num blog, eu assisti numa palestra. Ótimo, lindo, perfeito. É bom para você, para o seu conhecimento, para o seu aprimoramento de pai e mãe. Mas para você botar isso na prática com o teu filho é muito mais difícil. E não é por despreparo de vocês, tá? É porque justamente a forma de entrar e a forma de abordar esses assuntos com a criança e com o adolescente é diferente. E geralmente ele não se sente à vontade de trazer essas questões para a família. Então não vai falar. Então a mãe, o pai pode estar ali, ter feito milhares de cursos,
terem feito milhares de palestras e leu milhares de livros e aí fala, não, eu vou fazer e vou acontecer, e aí vocês se frustram e chegam, ai, eu não sei mais o que eu faço. Calma, tá? Eu brinco com as mães dos meus atendidos que cada um no teu quadrado, né? Eu no meu, você no seu, a escola na escola dela, na escola no dela, os médicos no deles, mas todo mundo falando a mesma língua, né? Todo mundo trabalhando de uma maneira junta para poder atingir o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, que é o que a gente busca. Se não é o que a gente deveria querer, né? Mas pelo menos, geralmente é o que a gente busca. E aí, então, eu vou para o processo terapêutico, falei com a escola, falei com os professores, vivi e nada funcionou. Prefeitura e conselho escolar, né? Conselho municipal, conselho escolar. Aqui no Japão é um pouco diferente, cada prefeitura trabalha de um jeito, de uma forma, mas não tem problema, vai atrás, tá, gente? Que a gente consegue sim, tá? Para nós estrangeiros é uma luta um pouco mais árdua, é uma luta muito mais difícil, a gente ouve muito não, eu escuto não, a mãe escuta não, a criança escuta não, é muito não, mas a gente insiste, tá? E tem que insistir mesmo, porque se é para melhoria, se é em prol dessa criança, desse adolescente, a gente tem que ir atrás. Porque, como eu comecei lá no comecinho falando de bullying, o primeiro professor que trouxe a questão do bullying, um professor norueguês, né? E a gente vai falar de teoria um pouquinho, para ver que não é um assunto simples, que é modinha e que a gente conversa, não é. O primeiro professor que começou a falar sobre bullying, que trouxe as questões dessas violências que ocorrem diretas e indiretas na escola, um professor norueguês. Por que ele começou a estudar? Por que ele foi atrás? Foi através de uma pesquisa, gente. Ele foi pesquisar o índice de suicídio de adolescentes na Noruega. Por que tanto adolescente está se suicidando? E aí ele foi pesquisar. E quando ele pesquisou, onde ele chegou? Na questão escolar e no bullying, o que ele denominou como bullying escolar, né? E aí começou-se a falar, aí a literatura começou a surgir, aí a gente começou a entender que aquela brincadeira sem graça, onde só um grupo ria, o grupo de amigos da escola dava risada, sobre aquela criança, aquele adolescente, isso ganhou um nome, vamos dizer assim. E aí hoje a gente tem um monte de ação contra o bullying, porque de acordo com tudo que eu falei para vocês, ele pode sim trazer questões físicas e neuronais muito mais complicadas. Então, assim, o bullying não é só uma brincadeira sem graça que algumas pessoas fazem na escola, tá? O bullying, ele pode se tornar uma doença, um transtorno do neurodesenvolvimento, pode trazer questões da neuroaprendizagem, podem trazer questões de fobia social, transtornos, questões psicológicas muito maiores do que uma simples brincadeira sem graça de um grupo escolar, ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da live. A gente vai continuar, acho que a gente tem mais uma ou duas lives sobre dificuldades de aprendizagem. Nós vamos encerrar aqui em dezembro as lives desse ano sobre dificuldades de aprendizagem. Então, a gente veio falando sobre dificuldade de aprendizagem em tudo. Dificuldade de aprendizagem na síndrome de Down, na síndrome de Tourette. Nós falamos sobre dificuldade de aprendizagem no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Falamos sobre dificuldades de aprendizagem na dislexia. Não lembro se falei na descalculia, mas falei na dislexia. Falei sobre dificuldade de aprendizagem no autismo, em todos os seus níveis. Então, em cada live do autismo A, B e C, vocês encontram aí o material. Falamos sobre dificuldade escolar e inclusão. Então, assim, dificuldade de aprendizagem, perdão, e inclusão, vocês têm uma gama de matéria e de material pronto, falando sobre dificuldades de aprendizagem em cada uma dessas áreas. E eu aguardo vocês na nossa próxima quinzena, aqui no Portal Me, para a gente encerrar e fechar essa nossa série de lives, ok? Obrigado pela presença de todos. Vocês me encontram na NeuroKids JP, então @NeuroKids JP. Vocês conseguem entrar em contato comigo através de lá, tá? As minhas redes sociais, depois o Portal Me coloca aí para vocês. E eu vou pedir para que sim, vocês compartilhem essa live, porque essas informações, elas têm que chegar assim no maior número de pessoas, porque às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Com uma família, às vezes o nosso melhor amigo
né, a família dele tá passando por isso e a gente não tá sabendo. Porque quando a gente fala de saúde mental, de dificuldade de aprendizagem, de transtorno, as pessoas geralmente não falam sobre isso, né? As pessoas se aquietam. E aí a gente não consegue saber. E de repente, a gente tem alguém do lado que é muito próximo e muito querido da gente, que tá passando por esses problemas e não sabe. E às vezes dele ver aí essa live salva na sua página, passando pelo feed, de repente ele clica aí e consegue ter uma luz, né, para conseguir ajudar essa sua criança e esse adolescente, ok? Gente, muito obrigada e eu aguardo vocês na próxima live. Boa noite.